Olá, tudo bem? Matemática e suas tecnologias, ensino médio, e hoje a gente vai falar das relações métricas no triângulo retângulo, né? Como é que funcionam essas relações métricas? Então vamos lá, a nossa estrutura do nosso slide. Bom, observem que aqui eu tenho um triângulo retângulo, um triângulo A, B e C. O triângulo retângulo A, B e C, ele é retângulo aí, aqui no vértice A, né? Nesse triângulo retângulo, tá? Retângulo no vértice A, ele vai formar aqui os lados que compõem o triângulo retângulo. O lado Azinho, que a gente chama de hipotenusa, e os lados Bzinho e Czinho, que a gente chama de catetos, né? Então, tem a hipotenusa e os catetos, que são os lados que contêm um ângulo de 90 graus, né? Então, observando o triângulo ABC, né? Notemos que no vértice A eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que tanto o ângulo formado pelo vértice B e pelo vértice C são ângulos complementares. Por que isso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Se o ângulo A vale 90, quer dizer que a soma de B e de C vale 90 graus também. Ou seja, os ângulos B e C são ângulos que a gente chama de ângulos complementares, né? Complementares, tá bom? Então, pegando esse nosso triângulo, gente, deixa eu desenhar aqui bonitinho para vocês, né? Pegando esse nosso triângulo aqui, eu vou pôr em cor vermelha. Eu tenho um triângulo retângulo ABC, e aí eu vou projetar um segmento que sai do vértice A e vai até o lado oposto, né? Formando um ângulo de 90 graus, ou seja, o segmento sai do vértice A e vai até o lado oposto perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus, tem um nome. Esse segmento chama-se altura. Então, a gente traçou a altura relativa ao vértice A. Tá certo? Se vocês olharem aqui, gente, quando eu traço a altura, né, eu crio imediatamente 3 triângulos retângulos. Eu crio 2 novos triângulos e o terceiro triângulo que já existia, que era o triângulo ABC. Então, olhando aqui, eu criei esse triângulo vermelhinho, aqui, ó, o triângulo ABH, e criei também esse outro triângulo retângulo, que eu vou desenhar de cinza para vocês, né? Que é o triângulo AHC. Percebam que eu criei aí 2 triângulos retângulos e eu já tinha um outro triângulo retângulo. Então, vamos recapitular isso. Eu tinha o triângulo retângulo ABC, né? Ângulo reto no vértice A. Aí nós traçamos a altura relativa ao vértice A, que vai até o lado oposto, que é a hipotenusa, né? Formando um ângulo de 90 graus. E aí, quando a gente traça essa altura, a gente cria 2 novos triângulos retângulos, né? O triângulo ABH e o triângulo ACH, tá certo? E aí, quando a gente traça essa altura e cria esses 2 triângulos, eu crio 2 outros lados que eu estou chamando de M e N. Se vocês olharem aqui na figura, ó, o lado, né, BH eu chamei de Eminho e o lado CH eu chamei de Eninho, tá? Né? Esses lados são chamados de projeções em relação ao vértice A. São projeções em relação ao vértice A. Tudo bem? Então traçamos a altura, né, e criamos aí 2 triângulos menores. O que eu quero mostrar para vocês é que esses triângulos, né, os 3 triângulos, o ABC, o ABH e o ACH, eles são semelhantes, né? Então, pelo caso de semelhança ângulo-lado ângulo, esses 3 triângulos são semelhantes e vão traçar uma razão de semelhança. Ok? Se nós pegássemos uma tesoura e cortássemos, né, bem na altura, e separaríamos esses triângulos em 2, isso ficaria dessa maneira aqui. Tá? Então, olha lá. Separei esses 2 triângulozinhos criados pela altura. Então, eu chamei a alturinha de H aqui também, tá? Então, eu tenho o triângulo ABH, né? Agora eu tenho uma nova hipotenusa, que é Czinho, e tem os catetos H e M. Aqui eu tenho um novo triângulo retângulo, o ACH, né? Tem a hipotenusa Bzinho, que lá no triângulo ABC é cateto, né? E tenho também os catetos Hzinho e Eninho, tá certo? Notem, pelo caso de semelhança de triângulos, no caso ângulo, lado, ângulo, né, os triângulos ABH, os triângulos ACH e o triângulo ABC
todos esses três triângulos, né, se você pegar os dois separados e juntar isso num só, são triângulos semelhantes. De que maneira a gente observa isso, gente? Né? Eles têm um ângulo comum, que é um ângulo reto. Né? Um ângulo reto. Né? E além disso, né, no vértice B, o lado AB é igual a Czinho. Então, entre o triângulo ACH e o triângulo ABC existem, né, em comum um ângulo reto e o ângulo do vértice C, além do lado AC, que é igual a Bzinho. Então, esse tipo de semelhança, como está descrito aqui no slide, é o que a gente chama de ângulo, lado, ângulo. Eu tenho dois ângulos iguais e um lado comum. Né? Então, eu posso dizer que esses três triângulos são semelhantes entre si. Ok? Então, vamos destacar essa razão de semelhança. Então, semelhança entre o triângulo ABH e o triângulo ACH. Né? Semelhança entre o triângulo ABH e o triângulo ACH. Vamos lá. Então, aqui está, né? A gente tinha os triângulos anteriores, eles estão assim. Agora a gente vai tombar esses triângulos para a gente enxergar a proporção de semelhança dos lados, né? Então, os catetos desses dois triângulos, e aí a gente vai poder fazer essa razão de semelhança. Então, eu vou tombar esses triângulos para ficar bonitinho assim, ó. Então, ó, veja, eu tombei esses triângulos, aqui faltou a gente desenhar um ângulo reto, bonitinho aqui, ó. Aqui bonitinho, né? E aí a gente pode montar o quê? Uma razão de semelhança. E qual razão de semelhança é essa, gente? Né? Qual a razão de semelhança é essa? Então vamos em frente. Ou seja, o triângulo ABC e o triângulo ABH são semelhantes, tá? Então, essa razão de semelhança vai se dar da seguinte maneira. A hipotenusa do triângulo ABC, que é Azinho, está para a hipotenusa do triângulo ABH, que é Czinho. Assim como os catetos, por exemplo, o cateto Bzinho está para o cateto Hzinho, assim como o cateto Czinho está para o cateto Eminho. Então, eu montei uma razão de semelhança, né, para os triângulos ABC e ABH. O triângulo ABC e para o triângulo ABH. E aí eu tenho essa expressãozinha montada. Com essa expressão montada, a gente vai fazer as correlações. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Fazendo as multiplicações em cruz, a gente chega em três estruturas, em três relações. Nós não estamos estudando as relações métricas no triângulo retângulo, então a gente vai chegar em três relações. São 6 relações ao total, né? A gente vai demonstrar, vai dar 9, mas elas vão se repetir 2 a 2, então dá 6 no total. Então, olha lá, fazendo a relação A está para C, assim como B está para H, eu tenho que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. No triângulo ABC, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Fazendo B está para H, assim como C está para M, eu tenho que B vezes M é igual a C vezes H, ou seja, B vezes a sua projeção é igual ao outro cateto vezes a altura. E A está para C, e assim como C está para M, eu tenho que C elevado ao quadrado é igual a A vezes M, ou seja, o cateto elevado ao quadrado é igual à projeção oposta vezes a hipotenusa, né? A projeção oposta vezes a hipotenusa. Ou a sua projeção, melhor dizendo, vezes a hipotenusa. C quadrado é igual a A vezes M, né? C quadrado é igual a A vezes M. Então, se lembrar do triângulo ABC, né? Se lembrar do triângulo ABC, se eu desenhar ele aqui, por exemplo, para vocês, ó. Se eu lembrar lá do triângulo ABC, né, o que vai acontecer? Né, ó, triângulo ABC, aí eu tracei a altura, né? Eu tracei a altura, o que vai acontecer, minha gente? Né, ó. Esta hipotenusa Czinho, esse cateto Czinho, melhor dizendo, esse cateto Czinho, vezes a projeção, né? Com a sua projeção, M. Então, C elevado ao quadrado, né, vai ser o quê? A hipotenusa, que é A, vezes a projeção. Tá? Só para a gente lembrar disso. Então, recapitulando. A vezes H é igual a B vezes C. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. É importantíssima essa relação. B vezes M
é igual a C vezes H. E C elevado ao quadrado é igual a A vezes M. Tudo bem? Vamos em frente. Agora a gente vai fazer a relação do triângulo ABC com o triângulo ACH. Então, né, tombamos os triângulos, como a gente fez lá anteriormente, tombamos os triângulos e montamos as proporções. A hipotenusa do ABC, que é Azinho, está para a hipotenusa do ACH, que é o Bzinho. Assim como o cateto do Bzinho do ABC está para o cateto Nzinho do ACH. Assim como o cateto Czinho do ABC está para o catetinho, né, H do triângulo ACH. Tá? Montando essas proporções, a gente vai ter essa relação e vai fazer as relações, né, as multiplicações em cruz. E aí eu tenho a outra expressão, b quadrado, não, b quadrado, b vezes b ao quadrado é igual a vezes n. Então, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Hipotenusa ao quadrado, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. B vezes H é igual a C vezes N. B vezes H é igual a C vezes N. E A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, o produto dos catetos, a gente até viu isso, né? Ela se repete aqui, né? O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Legal? E aí a semelhança entre os três triângulos, né? Entre os dois triângulos menores, o triângulo ABH e o triângulo ACH. Montando essa razão de semelhança, C está para B, assim como H está para N, assim como M está para Hzinho, tá? Montando essa relação, como nós fizemos nas anteriores, eu parti do triângulo ABC, fiz com o pequeno, parti do triângulo ABC, fiz com o médio, agora eu estou partindo dos dois triângulos, o pequeno e o médio, e fazendo a relação entre eles. Né? E aí eu vou ter C vezes N é igual a B vezes H. E eu vou ter essa estrutura aqui que é legal, essa aqui, que é bastante importante, gente, ó. Altura ao quadrado, H vezes H, é igual a M vezes M, M vezes N. Ou seja, a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções da altura. Tá? E C vezes H é igual a B vezes M. Então, juntando tudo isso num balaio, tirando as repetidas, nós vamos ter as relações métricas no triângulo retângulo, que são essas. Então, aqui está o meu triângulo retângulo. De novo, vou desenhar bonitinho, ó. Vou desenhar bonitinho. Tracei a altura, olha lá, vermelhinho para você, ó. Tracei a altura, tá? Alturinha, ok? Né? E aí dividi esse triângulo ABC em dois triângulos, um triângulo ABH, opa, faltou o C aqui, né? Ah, meu querido, aqui, ó, que lindinho, faltou você aqui, ó, cateto C maiúsculo aqui, tá? Então, muito bem. Então, aqui, tem o triângulo ABH e o triângulo ACH. Vamos desenhar ele bonitinho aqui. Ó que legal. E aí, esses três triângulos são semelhantes e eles montam essas 6 relações, que a gente chama de relações métricas do triângulo retângulo. Moçada, é assim, eu particularmente não decoro essas relações, porque assim, é muita forma pra gente decorar, é difícil. Então a gente procura deduzir na hora, montar. Mas tem algumas que ficam, a gente vai usar bastante. Por exemplo, né, essas 3 últimas são relações que a gente usa bastante. Né? O quadrado do cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção. O quadrado do cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção. Deixa eu pegar aqui a mãozinha. Ó, o quadrado do cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção dele. Então, B ao quadrado é a hipotenusa, que é Azinho, né? Que é esse Azinho aqui. Né? Azinho. Certo? Aqui tem o Azinho, né? Ó, o Azinho, a hipotenusa Azinho. Tá certo? Deixa eu fazer maior aqui para vocês enxergarem. Bonitinho. Aqui eu vou fazer maiorzinho esse Azinho aqui, ó. Isso. Ó. Então, a hipotenusa Azinho, né? Desse meu triângulo aqui, ó. A hipotenusa vezes, né? Vezes a projeção. A hipotenusa vezes a projeção, N, é igual ao cateto ao quadrado, B quadrado. A mesma coisa para o C. C ao quadrado, que é outro cateto, triângulo ABC, é igual ao quê? A A vezes M. É igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Né? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, essas 3 últimas são bem legais. E as outras são também relacionadas, as 3 primeiras. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, também bastante usada. Né? O cateto vezes a altura é igual ao outro cateto vezes a projeção.
a sua projeção. O cateto vezes a altura é igual ao outro cateto vezes a sua projeção. Então, B vezes a altura é igual a C vezes N. C vezes a altura é igual a B vezes M. Tá certo? Então, aqui eu tenho as 6 relações métricas do triângulo retângulo. Tá certo? Destacando, vale destacar para vocês que, né, a gente usa bastante essas três, né, e usa bastante essa aqui, ó. Né? Então, é uma coisa que a gente deve saber. Legal? Bacana, minha gente. Então, vamos em frente. Bom, né, os lados do triângulo retângulo recebem nomes especiais, eu já falei para vocês. Então, o lado maior, chamado de hipotenusa, com S, tá? E os lados que contêm um ângulo reto são chamados de catetos. Aí vem o que a gente chama do famoso teorema, o teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos desse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Famoso teorema de Pitágoras. Aqui, ó, bonitão, teorema de Pitágoras, né? A gente não pode esquecer nunca. Legal? Então, essa é mais uma relação. Aqui, gente, a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos, né? A gente vai fazer alguns exercícios resolvidos. Aqui, na verdade, meu slide saiu aqui fora do contexto, na hora que eu compilei, mas a gente escreve aqui bonitinho. Então, olha lá. Imagine um quadrado, né? Qual a medida do diagonal de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros? Então, quadrado, né? Os 4 lados iguais, né? Quadrado, os 4 lados iguais, né? E esse quadrado tem 5 centímetros de lado. A diagonal é o segmento que sai de um vértice e vai até o vértice oposto. Então, nesse caso aqui, a diagonal é esse segmento aqui que a gente chama de X, certo? Então, eu quero saber quanto vale essa diagonal. Na hora que nós traçamos a diagonal num quadrado, a gente cria aí 2 triângulos retângulos, né? E esses triângulos retângulos são especiais, eles são triângulos retângulos isósceles, né? Eles têm os 2 catetos iguais. Então, a minha diagonal X é a minha hipotenusa. A gente aplicando o teorema de Pitágoras, né? Como é que ficaria isso aqui? Vamos tentar escrever aqui, gente. Né? X ao quadrado é a minha hipotenusa, que é a diagonal, é igual a 5 ao quadrado, que é um cateto, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto. Certo? Perfeito? Perfeito? Tá? Então, eu tenho que x ao quadrado, né? É 25 mais 25. 25 mais 25, que dá 50. Né? Que dá 50. Ou eu posso também escrever assim, ó, 2 vezes 25. Por que eu posso escrever 2 vezes 25? Porque eu já sei que 25 é um quadrado perfeito. Eu vou ter que extrair a raiz disso aqui, né? Então, eu já vou deixar mais fácil para vocês. Então, na hora que eu extraio a raiz, né, para achar o valor de x, para achar o valor da diagonal, né? X vai ser igual a raiz de tudo isso aqui, desse produto, de 2 vezes 25. E aí a raiz de 25 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, portanto, o meu x, vou escrever aqui em cima, tá? Porque não coube, né? Portanto, o meu x vai ser o quê? A raiz de 25 é 5 vezes raiz de 2. Então, toda vez que eu tiver um quadrado, né? Toda vez que eu tiver um quadrado, a diagonal desse quadrado vai ser sempre o quê? O lado desse quadrado vezes raiz de 2. Sempre. O valor do lado desse quadrado vezes raiz de 2. Né? O quadrado não valia 5, né? Aqui, então, o lado é 5. Então, diagonal 5, raiz de 2. Sempre. Sempre. Tá certo, gente? Legal? Da mesma maneira, né? Dúvida? Tranquilo? Da mesma maneira, pessoal, a gente vai falar da altura de um triângulo equilátero. Tá? O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. Então, quando a gente projeta a altura, né? Quando a gente projeta a altura aqui, né? Deixa eu só fazer de outra cor, bonitinho, vermelhinho. Olha lá. Quando a gente projeta a altura, a gente está criando aqui 2 triângulos retângulos.
né? Então, eu tenho aqui o triângulo retângulo, né, desenvolvido, criado aqui quando eu traço a altura. Então, muito bem. Muito bem. Como o meu triângulo equilátero tem lado 10, eu vou ter uma altura, né, um segmento que eu vou chamar de altura, certo? Vou chamar de H, Hzão, né? Como ele é equilátero, ele vai dividir o lado oposto em dois lados iguais, ou seja, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Certo? Vai dividir ao meio, né? Tá certo? E aí, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho um triângulo retângulo, esse vermelhinho aqui, né? Esse vermelhinho aqui, cuja hipotenusa vale 10 e os catetos valem H, que é a altura, e 5, respectivamente. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que 10 ao quadrado, né? Ó, vamos escrever isso, né? 10 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a H ao quadrado, altura ao quadrado, ele chamou de X aqui, eu tô chamando de H, tá? Altura ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Certo? Tudo bem? 5 ao quadrado, ok? Beleza pura. Então eu tenho aqui 100 é igual a 10 ao quadrado 100, né? 10 vezes 10, 100. É igual a altura ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 25. Mais 25, né? E aí eu vou ter que a altura ao quadrado vai ser a diferença entre 100 e 25. A altura ao quadrado vai ser 100 menos 25 e dá 75. Certo? Mas, gente, 75 não é 3 vezes 25? 75 não é 3 vezes 25? Então, a minha altura ao quadrado é igual a 3 vezes 25. 25 mais 25 mais 25, 75, né, moçada? Certo? E aí, gente, extraindo a raiz desse troço, eu vou ter que a altura vai ser o que? Aqui embaixo, turma. A altura vai ser o quê? Desculpa pela letra bonita aí, tá, gente? Eu tô praticando aqui, tá bem bonita a minha letra, olha lá. A altura vai ser o quê? A raiz quadrada de 3 que multiplica 25. Certo? Certo? Tudo bem? Então, eu tirando, né, a raiz de 25, que é 5, a altura vai ser o quê? A altura vai ser 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. Legal? Bacana? 5 raiz de 3. Turma, 5 não é metade de 10? Meu lado não era 10? Então eu posso escrever, se eu começar a usar isso como de forma literal, ou seja, usar as letras em vez de números, eu vou chegar pelo teorema de Pitágoras que a altura de um triângulo equilátero sempre vai ser o quê? O lado vezes raiz de 3 sobre 2, como está escrito aqui, ó. A altura do triângulo equilátero é o lado, a altura do triângulo equilátero, tá? Sempre triângulo equilátero, é o lado desse triângulo, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Gente, eu nunca decoro essas fórmulas, na verdade eu uso Pitágoras direto, tá bom? Bacana? Legal? Então aqui, ó, né, um exercício de aplicação, né, do teorema de Pitágoras, que a gente vai fazer, né, o teorema da torre vertical, né, da torre vertical suspensa, também aplica-se o teorema de Pitágoras. Vamos trabalhar uma questão de projeção aí, né, de projeção das relações métricas, tá? Então ele fala assim pra gente, ó, os catetos do triângulo retângulo ao lado medem, né, o cateto AB é o Czinho, que vale 6 centímetros, e o cateto AC, que é o Bzinho, que vale 8 centímetros. Então eu tenho o triângulo retângulo, Bzinho vale 8 e Czinho vale 6. Determine a medida da projeção dos catetos sobre a hipotenusa e a altura H relativa a ele, né? Então ele quer saber quanto vale a altura e as projeções M e N. Tá certo? Legal? Então, gente, se o meu triângulo
retângulo mede 6 e 8 os catetos, pelo teorema de Pitágoras, a gente acha a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse triângulo é o triângulo derivado do triângulo retângulo fundamental, o famoso triângulo 3, 4, 5. A gente tem o triângulo retângulo fundamental, né? Deixa eu desenhar para vocês aqui, né? Que é o famoso triângulo 3, cateto 4, hipotenusa 5. Né? Esse é o famoso triângulo retângulo fundamental. E esse triângulo aqui é múltiplo do triângulo retângulo fundamental. Os catetos valem 6 e 8, né? Então, na verdade, o 3, o 4 e a hipotenusa 5, esse triângulo é derivado desse, ou seja, os catetos vai ser 6, 8 e a hipotenusa vai ser 10, porque ele é o dobro desse, certo? Então, você faz um teorema de Pitágoras, você vai achar que a hipotenusa vale 10, né? O lado azinho vale 10. E aí vale a gente usar o quê? As relações métricas. Quais são as relações métricas, gente? Quais são as relações métricas? Então, olha lá, ele quer achar a altura, quer achar eminho e quer achar o quê? Eninho, tá? Então, c elevado ao quadrado é igual a vezes m. C vale 6, então 6 ao quadrado é a, que a hipotenusa vale 10, vezes m. Então, 36 é igual a 10 vezes m, portanto, m é 36 dividido por 10, 3,6 centímetros. B ao quadrado é igual a vezes n. B ao quadrado é igual a vezes n, né? Então, B vale 8. 8 ao quadrado, 64, que é igual a que vale 10, vezes n. Portanto, n, né? Aqui tá errado, é n, né? Portanto, n vale 64 dividido por 10. Portanto, n é igual a 6,4. N é igual a 6,4 centímetros. E falta a gente calcular o quê? Também a altura. A altura elevada ao quadrado é igual ao produto de m vezes n. A altura elevada ao quadrado, né? A altura elevada ao quadrado, vamos escrever aqui. A altura elevada ao quadrado é igual a m vezes n. Achei m, achei n, faço o produto dos dois e extraio a raiz, né? Fazendo a continha aqui para vocês, pra ser bem rápido, né? Então, m vale 3,6, vezes n, que vale 6,4, né? Vai dar 23,04. Então, a altura é a raiz disso aí. Então, a raiz desse troço aqui dá 4,8. Tá? Então, a altura é a raiz quadrada de m vezes n, de 3,6 vezes 6,4. E a altura vai dar 4,8. Fazendo as continhas aí, extraindo a raiz, 4,8. Ok? Beleza pura? 4,8 centímetros, né? Espero que vocês tenham, né, entendido aí as aplicações do teorema de Pitágoras, né, as relações métricas, né? Importante essas 6 relações métricas, tá? E a gente aplica isso sempre, às vezes, numa saída, num exercício que tem misturado o triângulo com o outro, você projeta um triângulo retângulo e consegue fazer as relações métricas. Legal? Forte abraço, até o próximo encontro.